Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome and thank you for coming. When you talk about probability in Brazil, you have to talk about Jules Stern. So, Jules Stern is a professor at the Institute of Mathematics and Statistics here at the University of São Paulo. Professor, thank you so much for accepting our invitation, to share your expertise here with us today. And without further ado, the word is yours. Thank you. Bom, muito obrigado. I beg the pardon of the gentleman for Edinburgh. I was told that this is a conference mostly for students, so I prepared in Portuguese, and I have to speak in Português. Então, o título desta apresentação é Randomização, sorteios no mundo da ciência e da justiça. E eu vou contar para vocês algumas aplicações da técnica de randomização em ensaios clínicos e no poder judiciário. Isso é interessante porque muitas vezes nós, estatísticos e probabilistas, embora eu não seja nenhum deles, eu sou de nascença, eu sou um físico, ou talvez por conta disso seja ambos, não sei, somos vistos como os primos pobres dos lógicos, porque os lógicos fazem inferência em condições ideais, onde não existe incerteza ou ruído, não. Bom, aí tem o pessoal da paraconsistência que já introduziu essas coisas no mundo da lógica também, E nós estatísticos somos os coitados que temos que lidar com um mundo onde existe ruído, existem incertezas, E o tema da conferência de hoje é justamente, certo? Por que, que às vezes a gente quer introduzir ruído, a gente quer inserir incerteza no nosso processo de inferência. Sem esse ruído, a nossa inferência, as nossas conclusões seriam falhas, ou tem grande chance de ser falhas. O que à primeira vista parece ser uma contradição. Como é que introduzir ruído no meu processo de inferência pode me ajudar a chegar às conclusões certas? Mas de alguma forma a gente sabe que isso é verdade. Por exemplo, todo ensaio clínico, a gente sabe, eu randomizo o tratamento que eu dou para os meus pacientes. Eu não posso escolher deterministicamente quem vai receber o quê. Por que isso? Esse é o tema dessa conferência. Então, essa pintura que eu estou mostrando para vocês é o quadro Os Trapaceiros, de Michelangelo Caravaggio. Ele pintou isso em 1594, e esse quadro é o marco inicial da carreira desse grande pintor italiano. O quadro mostra um rapaz de olhar inocente jogando cartas com seu oponente, que o trapaceia de duas formas distintas. De um lado, em suas costas, vocês podem ver aqui, o trapaceiro esconde cartas falsas que pode utilizar de forma espúria, segundo sua conveniência. De outro lado, o seu comparsa, esse sujeito com cara de mal aqui, sinaliza, os dedinhos aqui, sinaliza informação indevida sobre as cartas da inocente vítima. Finalmente, Caravaggio retrata o oponente portando um punhal, aqui é o punhal,
Como é que eu faço isso sumir aqui? Não sei fazer sumir. Né? Advertindo para o perigo que ronda essa situação de enganação e trapaça. O quadro de Caravaggio introduz magistralmente alguns temas tratados nesse artigo, nessa palestra. Em primeiro lugar, a importância social de atividades envolvendo randomização. Isso é, o sorteio randômico. Randômico é sinônimo de aleatório ou ao acaso, de alguma variável de interesse. No caso em tela, a distribuição de cartas entre os jogadores. Em segundo lugar, a pergunta: por que randomizar? Isso é, que motivo pode haver para que um agente racional abdique de uma escolha determinística? Não, eu não quero, não, eu quero... Hã? Interrompeu aqui. Que motivo pode haver para que um agente racional abdique de uma escolha determinística e introduza propositalmente um mecanismo de sorteio em uma decisão importante? Qual o papel relevante desempenhado pelo acaso? Finalmente, como randomizar? Isso é, que perigos ameaçam um processo de randomização e como imunizar o processo de randomização desses perigos. O exame dessas questões nos levará a visitar, né, vários temas interessantes, incluindo jogos, adivinhação, estatística, loterias, ensaios clínicos, distribuição judicial e tecnologias da moda, como o blockchain. Eu falei aqui de adivinhação. Adivinhação nessa conferência eu não vou falar. Né? Examinemos agora cada uma dessas questões à procura de um melhor entendimento dos processos de randomização e seus usos. A importância social de processos de randomização. Jogos e loterias movimentam diariamente bilhões de dólares ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Assim, assegurar a honestidade e a transparência dessas atividades já seria uma tarefa meritória. Todavia, sorteios desse tipo são utilizados desde a antiguidade para muitas outras finalidades. Em um dos mais antigos textos da civilização ocidental, a Ilíada, os argonautas, quer dizer, os tripulantes da nave Argo, escolhem um marinheiro para executar uma tarefa perigosa através de um sorteio. Faça-se um sorteio entre vocês e vejamos quem é escolhido. Depois eu peço para o Pablo aí que lê grego, lê o texto no original. Né? Analogamente, em muitas sociedades modernas, a seleção para o serviço militar é feita por sorteio. Nessas figuras aqui, né, eu tenho registros fotográficos de sorteios para o serviço militar nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, essa primeira foto, e a Guerra do Vietnã, essa segunda foto aqui. Né? Para dirimir possíveis contestações, os sorteios da Guerra do Vietnã eram feitos à vista do público, era televisionado o negócio. Eles faziam na frente de todo mundo. Né? Bolas com os dias do ano eram colocadas em uma urna transparente. Aqui está a urna cheia de bolinhas, cada bolinha uma data do calendário. Né? E logo em seguida, alguma dessas datas de aniversário eram sorteadas para a tristeza dos escolhidos para servir. Quem tenha nascido nessa data estava convocado, drafted, para serviço militar. E procurando ser bem honestos, tá certo? Eles
pegavam as bolinhas com as datas do calendário, punham na urna, uma por uma, começando 1º de janeiro e terminando 31 de dezembro, e em seguida sorteavam. Né? Sorteava, o velhinho aqui põe a mão lá na urna e pegava algumas bolinhas. Né? Uma análise estatística posterior de uma série de sorteios revelou uma expressiva tendência a sortear bolas dentre as últimas a serem colocadas dentro da urna. É como eles punham na ordem do calendário, os últimos dias do ano tinham uma probabilidade maior de ser selecionadas. Né? Um efeito inesperado em um processo mal planejado, que resultou em muitos mal-entendidos, conflitos e frustrações. A tecnologia da Guerra Civil era melhor aqui, eles tinham essa caixa aqui, eles punham os nomes na caixa, rodavam a caixa várias vezes e sorteavam. Era mais avançada a tecnologia na época. Né? A última foto aqui é outra coisa. Né? É uma ficha de convocação para um cidadão, acho que do estado de Nevada, para servir como jurado. Né? Fazer parte do júri, obrigação dos cidadãos, e a corte escolhia os convocados para o júri através de um programa de computador. Né? Então, na confecção dessa ficha, o cidadão é escolhido aleatoriamente por um computador. Análises estatísticas comprovaram que esse processo de sorteio era não tendencioso em relação a todos os aspectos de interesse investigados. Todavia, o programa de computador que fazia o sorteio nunca foi divulgado, né? Resultando em um processo opaco e não verificável pelo público, o que gerou, novamente, muita desconfiança, mal-entendidos e frustrações. Né? Como o público não sabia o que estava acontecendo, a tendência normal é desconfiar de que tem treta, né? Principalmente para quem foi, por aqueles que foram sorteados, que tem que ir lá ficar trancados dias e dias, né, na sala do júri. Finalmente, no mundo da ciência, ensaios clínicos dependem da distribuição aleatória de pacientes entre 2 ou mais tratamentos alternativos para uma dada doença. O objetivo de um ensaio clínico é comprovar estatisticamente que um novo tratamento é melhor, ou não, que o tratamento padrão. Para tanto, é feito um sorteio que designa para cada paciente um dos tratamentos disponíveis, um dos 2 ou mais tratamentos disponíveis. Fica no ar a questão: por que não permitir que cada paciente, assistido por seus médicos, escolha o tratamento de sua preferência? Por que eu tenho que randomizar? Por que eu tenho que tirar essa liberdade do paciente? E você não vai escolher. Quem vai escolher aqui sou eu, e não é deterministicamente, não é pensando qual é o tratamento melhor para você. É ao acaso. Por que eu tenho que fazer isso? Então a pergunta: por que randomizar? Imagine um ensaio clínico, tá certo? Onde pacientes escolham livremente o seu tratamento. Entre os pacientes, haverá homens e mulheres, ricos e pobres, com mais ou menos instrução e conhecimento, mais ou menos bem amparados por suas famílias e seus amigos, etc. Obviamente, os pacientes mais ricos, instruídos e bem assistidos têm uma tendência a fazer escolhas melhores. Ademais, esses pacientes têm melhores condições gerais de vida. E, com o mesmo tratamento, têm maior probabilidade de se recuperar da doença, simplesmente pelas melhores condições de vida que têm. Assim, se permitirmos essa livre escolha, estaremos introduzindo aquilo que em estatística a gente chama de um efeito de confundimento. Né? Terminado o ensaio, não conseguiremos mais saber se o grupo melhor sucedido deve seu sucesso a ter recebido o melhor tratamento ou as condições privilegiadas que tinham
de antemão. Existem na literatura médica muitos casos comprovados de estudos clínicos que chegaram a conclusões erradas devido a esse tipo de efeito de confundimento. Modernamente, todos os antídotos conhecidos contra esse tipo de efeito de confundimento baseiam-se em alguma forma de randomização. A escolha aleatória do tratamento tem o efeito de quebrar vínculos causais que não deveriam interferir no experimento, permitindo que o ensaio focalize adequadamente os vínculos causais de interesse. Finalmente, retornemos os exemplos de randomização no poder judiciário, na vida civil ou no poder judiciário. Né? A figura seguinte aqui no texto mostra duas ilustrações do Egito Antigo. A figura da esquerda, entalhada em pedra, em cerca de 2400 antes de Cristo, mostra dois mercadores utilizando uma balança para pesar corretamente suas mercadorias e fazer transações comerciais justas. A figura da direita, do papiro Hufner, de 1275 antes de Cristo, mostra a balança da deusa da justiça, Maat, onde o coração e os méritos e deméritos de um homem são aferidos. Claro está que essas balanças são essencialmente distintas. Elas existem em contextos distintos. No entanto, a figura do meio, que provavelmente foi feita aqui no Brasil, sugere a possibilidade de misturar essas duas essências. Quem sabe Maat possa fazer uma pesagem mais branda ou benevolente na balança da justiça, se ela ou seus sacerdotes forem favorecidos, com valores comerciais. Temos aí novamente um efeito de confundimento, caracterizado por influências espúrias entre poderes essencialmente distintos. No caso, você tem uma mistura ou uma influência do poder econômico sobre o poder judicial ou poder religioso. Então, fica a pergunta: como evitar efeitos de confundimento causado por influências espúrias no sistema de justiça? Surpreendentemente, a Bíblia hebraica nos oferece um bom conselho a esse respeito. O texto diz: o uso de sorteios pacifica as disputas e mantém poderes essenciais distintos devidamente separados. Então, o sorteio serve justamente para manter cada poder essencial no seu lugar, isolado, e impedir que o poder econômico influencie o poder judicial, ou o poder judicial influi o poder econômico, e assim por diante. Isso, todo mundo vai imediatamente pensar aí em influências indevidas, descaradas, corrupção nua e crua. Mas muitas vezes esses efeitos de confundimento
são muito mais sutis, né? Por exemplo, juízes, ainda que perfeitamente honestos, não são tábulas rasas. Nem isso seria desejável. Cada juiz tem seu histórico de decisões e opiniões, né? Um juiz não é um mero executor da lei. Se fosse assim, não precisava de um juiz, podia botar um computador lá, né? Um juiz interpreta a lei, é parte da função do juiz, né? E vocês sabem que tem juízes que são mais conservadores, mais progressistas, mais dados a uma série linha, a uma série, dados a uma série, a uma linha hermenêutica, mais dados, mais propensos a utilizar uma outra linha hermenêutica. Isso se reflete nas decisões que o juiz toma, né? Sendo assim, se a escolha de juízes pudesse ser feita ou influenciada pelas partes envolvidas em um litígio, um litigante rico, bem informado, bem assistido e bem conectado, teria mais facilidade em direcionar o caso para um juiz com tendência a favorecê-lo, né, a favorecer o seu pleito, né? Não por ser ele em particular, mas porque o pleito está mais em linha com as decisões que o juiz costuma, um histórico de decisões que o juiz tomou, né? Novamente, um típico efeito de confundimento. Assim, compreende-se que em muitas democracias modernas, um novo caso judicial deva ser distribuição é um nome técnico desse processo, em que um processo é aleatoriamente destinado para algum dos juízes ou cortes disponíveis para julgar o seu caso. Nos casos aqui relatados, né, podemos deduzir algumas características desejáveis de um bom processo de randomização. A saber, em primeiro lugar, honestidade. Honestidade no sentido estatístico, que a gente também chama de não tendenciosidade, né? Em um sorteio, a probabilidade de escolher cada uma das alternativas possíveis no processo de randomização deve ser exatamente aquela prescrita nas regras do sorteio, né? Ademais, devem ser nulas as correlações ou outras medidas de associação entre o resultado do sorteio e covariáveis espúrias, quer dizer, variáveis que não deveriam influenciar o resultado do sorteio, como o nível econômico das partes, o nível de instrução, o partido político, qualquer outra coisa que vocês puderem imaginar. Segunda característica, transparência. Toda informação relevante sobre o sorteio deve ser de conhecimento público. Ademais, nenhuma parte interessada pode ter informação privilegiada, né? Terceiro, auditabilidade. Cada etapa do processo deve ser confiável e verificável. E, finalmente, não ocultamento. Não deve ser possível ocultar informação relevante, nenhuma informação relevante, né? Para enfatizar a importância desse último quesito, estudemos um tipo de trapaça conhecido como re-randomização, ou randomizar de novo, né? Nesse tipo de trapaça, o responsável pelo sorteio pode fazê-lo de forma oculta, ver o resultado e, em seguida, a seu bel prazer, tomar a decisão de divulgar o sorteio ou, B, ocultar o sorteio, jogar fora o sorteio e fazer o sorteio de novo, né? Isso não acontecia lá
no sorteio da Guerra do Vietnã, porque eu acho que, pelo menos nos primeiros tempos, não tinha a tecnologia da televisão só permitia fazer o broadcast ao vivo, né? Não existia ainda meio de gravar o sorteio para divulgar depois. Se existisse a tecnologia de gravar, você poderia se perguntar, mas será que esse sorteio que eu estou assistindo, se ele não foi feito ao vivo, né? Será que ele não é um de 300 que foram feitos? Tá certo? No primeiro saiu a data de aniversário do filho do senador lá, então eles jogaram fora, fizeram de novo, né? Até saiu um sorteio que não escolheu o filho de ninguém, que disse para jogar o sorteio fora. Como é que eu posso saber se isso não aconteceu, né? Então é essencial que não exista a possibilidade de ocultar um sorteio que não foi depois aproveitado, né? Por quê? Porque claro está que esse tipo, que esse subterfúgio, né, que o uso repetido do subterfúgio de re-randomização permite que o responsável pelo sorteio enviese de forma tendenciosa o resultado final, segundo suas preferências pessoais e possivelmente ilícitas, né? Um agente, então, imagine, por exemplo, o caso clássico de um processo de sorteio em que as bolas numeradas são colocadas em uma urna transparente para que em seguida uma delas seja retirada ao acaso. Todavia, ao invés de fazer o sorteio ao vivo, o sorteio é gravado e em seguida divulgado pela televisão. Um agente desonesto poderia gravar uma longa sequência de sorteios, descartando todas as gravações de sorteios desfavoráveis, até obter um sorteio cujo resultado lhe agrade. Finalmente, esse agente desonesto pode divulgar o último sorteio como se fosse o único realizado, né? Nesse ponto, a tecnologia de blockchain, que é uma tecnologia de informática muito relevante nesse momento, pode colaborar na implementação de processos de randomização com todas as características desejadas. A tecnologia de blockchain foi submetida para garantir todos os aspectos de transparência e auditabilidade de processos como esse que eu acabo de descrever. Um aspecto mais técnico envolve o uso de funções de hash para construir uma boa roleta, ou dito de forma mais técnica, um bom gerador de números aleatórios, né? Eu acabo de escrever com a minha coautora, a Olivia Terence, um artigo mostrando exatamente como isso pode ser feito, né? Então, os artigos citados na bibliografia esmiuçam os aspectos técnicos dessa questão, oferecendo uma solução completa, simples e facilmente acessível para construir processos de randomização com todas as características desejadas. No final eu comento os artigos que estão aqui na bibliografia. Último item aí da conferência: autoridade, transparência e entendimento, né? Finalmente, gostaria de discutir mais uma questão. Por que a necessidade de transparência no processo de randomização? Não seria mais fácil alicerçar todo o processo em um princípio de autoridade? Afinal, se um sorteio for feito sob responsabilidade de uma autoridade competente, exigir um processo transparente e auditável não implica em implicitamente
duvidar dessa autoridade, só para vocês saberem, no judiciário brasileiro, todos os sorteios são feitos de forma não transparente. Tá certo? Né? E algumas vezes o sorteio, você pergunta como se faz o sorteio, tá certo? Não, numa salinha lá no subsolo tem um bombo, tá certo? Um funcionário vai lá, gira o bombo e escolhe o juiz que vai julgar o caso, ou escolhe os jurados. Mas pode confiar que o cara é honesto. Pô, você está querendo que eu ponha a minha vida na mão do funcionário? Não, mas tem um juiz olhando. Agora você não pode perguntar se o juiz é honesto, porque se perguntar é desacato, você vai em cana. Né? Com o juiz é assim. Se você perguntar, mas tudo bem que foi supervisionado por um juiz, mas como é que eu sei que o juiz é honesto? Pronto, já é motivo para... Já pode ser considerado desacato essa sua pergunta impertinente. Quem perguntou foi o senhor que está sentado ali no fundo da sala, não fui eu não, né? Eu só reproduzi a questão. A questão não é minha, né? Então, por que não alicerçar o processo de randomização simplesmente num princípio de autoridade? Se o processo foi supervisionado por um juiz e o juiz diz que foi tudo bem feito, está resolvido. Pelo princípio de autoridade, ele ser autoridade competente, estão dirimidas quaisquer questões sobre o caso. Por que não? Essa é uma questão fundamental de filosofia do direito, cuja resposta depende daquilo que postulamos serem os valores e objetivos fundamentais da sociedade que queremos. Niklas Luhmann, um dos mais prestigiados filósofos do direito, postula que o objetivo fundamental do sistema do direito é a generalização congruente de expectativas normativas. Isso é, o sistema do direito tem por objetivo construir uma sociedade harmônica em que os cidadãos têm uma visão coerente do que se considera boas regras de conduta social, isso é, expectativas normativas. Ademais, o sistema do direito deve oferecer mecanismos, tá certo? Que estimulem a adoção de boas regras de conduta e coíbem sua transgressão. Essa concepção do direito requer que cada cidadão, requer de cada cidadão, uma confiança bem embasada no justo funcionamento do sistema do direito, obtida de preferência pelo entendimento consciente das leis e sua forma de implementação. Claro está que um sistema do direito concebido dessa forma é frágil se sustentado por uma fé cega nas autoridades de plantão, ou uma fé forçada, coibida, né, nas autoridades de plantão. Mas é forte e robusto se sustentado por uma sociedade engajada, consciente e participativa. Os artigos citados na bibliografia estendem e detalham essa discussão. Então toda a conferência é só uma propaganda para ver se vocês leem aí 3 artiguinhos. O primeiro artigo, né, expande essa concepção do sistema do direito, tá certo? E por que as regras ou as leis devem ser inteligíveis, né? E por que os estudos na área de empirical legal studies, como é que fala isso em português? De estudos legais empíricos, que é uma área emergente, muito forte,
né, métodos quantitativos aplicados a direito, devem enfatizar também não apenas meras correlações estatísticas, não mas propiciar um entendimento das relações causais que a gente está analisando, né? Esse artigo eu publiquei em 2018 no Journal of Institutional and Theoretical Economics, né? E o título desse artigo é Verstehen, Causal Interpretative Understanding, né? Erklären, Law-Governed Description or Prediction and Empirical Legal Studies, né? O segundo artigo é um artigo que foi publicado esse ano, 2019, né? Em coautoria com a Cláudia Peixoto, que é professora ali no Instituto de Matemática, e o Diego Marcondes, que é aluno de doutorado da Cláudia, né? O título do artigo é Assessing Randomness in Case Assignment, the Case of the Brazilian Supreme Court, né? A Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, nos deu toda a informação de distribuição de processos dentro do Supremo. E nos pediu para fazer um estudo, tá certo? Será que a nossa distribuição está sendo feita de forma honesta, boa, do ponto de vista estatístico? Na verdade, eles queriam que a gente concluísse coisas que a gente não pode concluir, né? Sim. Não? Mas a gente não pode concluir, tá certo, pela natureza da ciência estatística, tá certo? A gente pode olhar para grandes números, né? A gente pode olhar para casos, para informação agregada. E sob essa perspectiva, tá certo? A gente nota pequenos desvios, pequenas tendenciosidades, mas nada que seja relevante, né? Mas um estudo estatístico a posteriori não pode dar de forma alguma uma garantia de que cada sorteio individual foi feito de forma justa, né? Muito pelo contrário, eu sempre posso escolher deterministicamente um sorteio e depois acertar a média fazendo uma decisão de outro sorteio, né? Se tem um juiz muito duro ali, meu amigo eu ponho para um juiz bonzinho e depois eu pego um cara que é meu inimigo ou que eu nem conheço e jogo ele lá para o juiz malvado. Na média está tudo certo, né? Né? Mas, né, eu tenho grande confiança que tudo foi feito lá no Supremo de forma muito criteriosa, senão eles não teriam encomendado um estudo desse, né? Mas a gente concluiu tudo que podia concluir desse estudo e fez recomendações para o Supremo e para o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que vem patrocinando muitos estudos, né, nessa área de estudos legais empíricos, né, usando métodos de probabilidade, estatística, lógica. Lógica ainda não, né, na área de estudos jurídicos, né. E a gente fez, nesse artigo, recomendações, né. Olha, parece que está tudo bem, mas é essencial implementar no sistema judiciário processo de sorteio que tenha todas aquelas características que a gente falou. Seja uma coisa pública, seja uma coisa transparente, seja um processo auditável e imune ao ocultamento de informação, né? E a tecnologia para fazer isso é a tecnologia de blockchain, né? Que é uma coisa meio enroscada, né? Coisa de ciência da computação, cheia dos triques, né?
é baseado em muita coisa de criptografia, e criptografia é uma área dura, né? Tem uma plataforma chamada Ethereum, não sei quanto o pessoal conhece disso aqui. Tem uma plataforma chamada Ethereum, né, que foi feita para eu implementar com relativa facilidade coisas usando essa tecnologia de blockchain, né? Então a minha primeira ideia foi pegar esse sistema Ethereum, tá certo? E um estudante de doutorado, na minha idade a gente não faz mais nada, a gente usa mão de obra escrava aí na forma de estudante de doutorado ou pós-doc, ou estudante de mestrado, né? Pegar um estudante de doutorado para fazer o negócio, né? O problema, tá certo, é que qualquer aluno que sai da computação tendo se especializado em criptografia e tecnologia de blockchain, tá certo, encontra emprego no mercado ganhando salário de 20 mil reais, tá certo? Então você não consegue pegar aluno de doutorado. Você pega um aluno de doutorado, 3 meses depois, desgraçado, chega na sua sala e fala: professor, desculpe, mas o banco tal me bidou, tá certo? Me ofereceu um salário que é 6 vezes a bolsa. Desculpe, estou indo embora, tá certo? Então, a gente teve que dar outro jeito, né? Até tentei ir por esse caminho, mas tem essa dificuldade, né? Então, talvez as bolsas, quando o aluno assina a concessão da bolsa, devia ter uma cláusula lá de servidão pelo prazo de duração da bolsa, né? Peguei uma bolsa de 3 anos, por 3 anos eu abro mão dos meus direitos constitucionais, eu vou ficar amarrado, mas não pode, os procuradores da USP não deixam fazer esse tipo de coisa. Então a gente teve que encontrar uma outra solução, né? Eu fui conversar com o professor Popov, lá da Unicamp, né? E ele falou, na nossa conversa, ele falou assim: olha, é perfeitamente possível, tá certo? Em vez de fazer o sistema todo do zero, tá certo? A gente pegar carona em algum sistema que já existe por aí, né? Essa é a ideia que eu levei para ele, mas não tinha a menor ideia de como fazer. Ele falou assim: olha, fala com uma aluna minha, a Olivia, tá certo? Que ela resolve o seu problema, né? E realmente eu conversei com a Olivia. Primeiro dia que a Olivia foi conversar comigo, típica aluna do IME, né? Falei assim: meu problema é esse e tal, eu queria usar o Bitcoin ou outra moeda para usar como plataforma, eu preciso fazer isso, né? Eu já tinha falado com alguns especialistas na plataforma Ethereum, era sempre um projeto para 1 ano, alguma coisa assim. A Olivia chegou lá na minha sala, falou assim: professor, eu estou meio ocupada, estou fazendo curso disso, curso daquilo, aula de dança. O senhor me dá 2 semanas para eu resolver, para eu fazer isso aí? Dou, tá certo? Em 2 semanas ela fez um protótipozinho bonitinho, tá certo? Que implementa isso, tá certo? Então, o artigo com a Olivia já está no archive, vai ser publicado nos anais de uma conferência que se chama MaxEnt, Maximum Entropy Methods in Bayesian Statistics and Engineering, que acabou de acontecer no Max Planck de Munique, tá certo? O Proceedings vai sair até o final do ano, mas a primeira versão do artigo já está no archive, tá certo? E o que tem ali, tá certo, é uma implementação, tá certo, usando que pega carona no Bitcoin, tá certo? Então você pode implementar uma solução desse tipo, fazer uma randomização honesta do ponto de vista estatístico, né? não tendenciosa, auditável, transparente e imune a qualquer ocultação em 5 minutos. Vai, meia hora. Né? O cara
seu cara de informática, precisa ser capaz de ler os scripts que a Olivia fez ali. Se ele não entender, ele pode ligar para a Olivia e pedir umas dicas que ela ajuda lá. E implementar esse processo trivialmente. Tá certo? Claro que as pessoas podem, para fazer uma implementação comercial que possa tratar de grandes volumes, né, grande volume de processo, pode ser que a gente queira realmente desenvolver, né, pode ser que um tribunal queira realmente desenvolver uma plataforma específica para isso. Seria mais do que razoável. Mas, como prova de conceito, isso já está à disposição. Né? Então, está aí o exemplo, tá certo? De como essas discussões, esses temas que são o escopo desse nosso encontro, né, pode ser altamente relevante, né, na filosofia, né, e não apenas na filosofia mais acadêmica, que eu também gosto muito, tá certo? Mas na filosofia que tem um impacto direto na nossa vida pessoal ou na política do país. Né? Esse é o tema da minha apresentação. Então, aqui os artigos. Gostaram da conferência? Baixem os artigos, leiam, publiquem e citem. Né? É assim que a gente ganha a vida. Obrigado. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Júlio. Como sempre, muito interessante, mas eu queria te perguntar uma coisa. Claro, o blockchain garante auditabilidade, transparência, etc. Mas e o problema de você ter um mecanismo de aleatoricidade que seja real, que não seja pseudo-aleatório? Né? Claro, o computador vai ser pseudo-aleatório, bolinha vai ser semi-aleatório e tal, mas tem um processo aleatório, você como físico, matemático, o que você diria? Eu diria o seguinte, né? Eu não faço a menor questão de ter algo aleatório e não pseudo-aleatório. Né? Existem no mundo, tá certo? Alguns beacons. O que é um beacon? Um beacon na marinha aquela luz, é um farol, né? Aquela luz piscante que serve para orientar os navios. Em criptografia, o que é um beacon? Um beacon é um gerador de números aleatórios, de verdade, não pseudo-aleatórios, genuinamente aleatórios, que como o farol fica piscando, a cada segundo ou unidade de tempo, o beacon faz o broadcast de um número aleatório. E aí, NIS, o que é isso? O National Institute of Standards dos Estados Unidos tem um beacon desses, tá certo? E eles usam lá no beacon deles um processo de emaranhamento quântico para garantir que o número que gerado é verdadeiramente aleatório e não um número pseudo-aleatório. Por que isso é importante numa aplicação como essa? A resposta não é importante, é absolutamente irrelevante. Tá certo? O que eu quero é um bom gerador de números pseudo-aleatório. O que é um gerador de números pseudo-aleatório? É um gerador que, para todos os efeitos relevantes, se comporta como se fosse um gerador de números aleatórios. Tá certo? Então, essa é uma discussão interessante que eu detalho dentro desse artigo. Esses geradores de números aleatórios eles têm
essa característica de ser verdadeiramente aleatórios, mas eles são lentos, são muito lentos, né? Justamente pelo toda a traquitana física que eles usam lá para gerar um número aleatório, eles são muito lentos. Eu posso querer usar esse gerador de números aleatórios, o gerador de números aleatórios do meu estudo, para, por exemplo, produzir uma sequência de 1 buzilhão de números aleatórios que eu vou gerar para fazer uma integração de Monte Carlo, ou para guiar um processo de aleatorização dinâmico dentro de um ensaio clínico. Tá certo? Para isso, eu preciso que o meu gerador de números aleatórios tenha boas características computacionais, o que esses geradores verdadeiramente aleatórios não têm. Né? Então, o caminho não é por aí. Né? Essa é uma discussão relevante, tá certo? Porque eu sei que existem grupos no Brasil tentando vender ou tentando promover a construção de um beacon, né? Eu acho que isso não tem a menor necessidade. Usa o beacon da NIS, que tá bom, tá certo? E, além disso, tá certo? Um beacon vai depender de um argumento de autoridade. Porque, tá certo, tá bom, eu digo que o número é aleatório. Como é que você sabe? Tem lá um paper descrevendo, toda a parafernália física utilizada no processo de geração. Como é que você sabe que é aquilo mesmo que foi utilizado para gerar o número divulgado no dia 22 de dezembro, às 4 horas, 3 minutos e 32 segundos? É porque você confia na autoridade responsável pelo beacon. Mas aí eu acho que tem uma outra coisa diferente. Claro, tem que ter uma autoridade internacional e a parafernália é o princípio de não precisa ter uma autoridade. No processo de blockchain, como ele é um processo distribuído, ele não depende de nenhuma autoridade central. Esse é aberto, esse aí é público, você conhece o código e tudo isso. Mas eu digo, a história da parafernália física não é nada tão extraordinário, é o princípio da indeterminação de Heisenberg, né? Esse ele te garante a aleatoricidade. Tá bom. Uma coisa é discutir, tá certo? Como é que eu tenho um sisteminha lá, como é que por que a minha medição de spin para cima ou spin para baixo vai ter probabilidade meio. Outra coisa é eu construir, né, uma máquina lá estável, capaz de ficar gerando aquilo. Esses beacons usam, tá certo, uma parafernália eletrônica meio complicada. Né? Mas seja lá como for, você continua dependente de um princípio de autoridade. Para usar aquele número, você confia com fé cega que a autoridade responsável pelo beacon não está agindo de forma mas honesta. Isso aí é melhor do que o cara que faz um programa e ele conhece um gerador aleatório, pseudo-aleatório, feito por um computador, ele conhece o código, aí é pior ainda, né? Eu diria que se você quiser usar um beacon, usa lá o beacon da NIS, tá certo? E isso, com certeza, é muito melhor do que o cara rodando o bombo lá no subsolo do tribunal. Com certeza, tá certo? Mas fica o princípio de autoridade como garantidor do processo. Enquanto que esse processo que eu descrevo aqui nesse paper com a Olivia, tá certo? Ele não depende mais disso, tá certo? Você está usando a rede distribuída, tá certo? Inclusive, esse paper discute, tá certo? Bom, em que condições eu poderia
influenciar indevidamente todo esse processo, né? O Bitcoin tem uma figura importante na rede do Bitcoin, que é o minerador, tá certo? Para eu trapacear nesse processo, eu teria que subornar metade mais um dos mineradores, né, que estão espalhados no mundo inteiro. Já isso é uma coisa assim impossível de fazer, mas a gente tem lá um teoreminha, tá certo, de se eu tivesse infinita capacidade de comunicação, de acessar essas pessoas, quanto dinheiro eu precisaria para suborná-los, né? Em que condição o dinheiro que eu ofereço para eles é mais do que isso, porque isso implica em um minerador começar a jogar fora blocos, basicamente, né? E ele ganha vida minerando blocos, né? Então, baseado eu ponho um preço nisso, tá certo? Eu falo assim, ó, eu quero que subornar os mineradores custe mais do que 10 bilhões de dólares, tá certo? Esses 10 bilhões de dólares se traduzem num parâmetro, tá certo? De uma função utilizada nesse processo, que é uma função de retardo verificável, tá certo? E se eu coloco a minha função de retardo verificável em algumas horas, eu já garanto isso. Fica absolutamente caro. Eu tenho que entrar em acordo com metade mais um dos mineradores, deles começarem a jogar fora blocos, né? É um troço impossível de fazer. Mesmo que eu tivesse quantidades astronômicas de dinheiro à disposição. Acho que a Lia quer fazer uma pergunta aqui. Sobre essa questão de uma aleatoriedade física real, você sabe se já foi feita uma análise nesse sentido, por exemplo, com decaimento radioativo? Porque o decaimento radioativo a gente aprende como sendo essencialmente aleatório. Eu fiz N experiências com esse tipo de coisa em física para demonstrar. Mas eu não sei, do ponto de vista realmente científico, se foi feito um teste para ver em que condições que vale a pena usar isso. Foi feito, tá certo? E, inclusive, tá certo? Nos primeiros computadores digitais, quando se fez os primeiros computadores digitais, se fazia método de Monte Carlo, se fazia das primeiras aplicações para computadores digitais, foi uma das primeiras aplicações para computadores digitais foi realmente métodos de Monte Carlo, que eram usados lá para fazer engenharia ou de reatores ou de bombas nucleares, né? E imediatamente o pessoal pensou em fazer geradores de números verdadeiramente aleatórios, porque ainda não se entendia muito bem como é que era esse negócio de números pseudo-aleatórios. E um fabricante, pelo menos que eu conheço, que é a Fujitsu, fez lá um dispositivo para o seu computador, que era um gerador de números aleatórios baseado em decaimento, tinha lá um materialzinho radioativo e um contador Geiger, tá certo? E você contava o número de partículas emitidas num intervalo de tempo. Isso é um processo de Poisson. Mas eles chegaram a vender algumas unidades, mas depois o produto foi descontinuado e não houve interesse comercial no produto. Por quê? Primeiro porque ninguém gostava de ter um material radioativo dentro do seu escritório, né? Segundo lugar, de novo, a velocidade com que esse dispositivo gerava números aleatórios era muito lenta. A característica computacional, o desempenho computacional era muito baixo, né? Então, rapidamente, as pessoas começaram a entender melhor como e quando eu posso usar números pseudo-aleatórios, ou seja, números gerados por
programas determinísticos, tá certo? Para em lugar de números verdadeiramente aleatórios, né? Claro que quando eu vou usar um gerador de números pseudo-aleatórios, o gerador de números pseudo-aleatórios começa em algum lugar. Esse início do processo chama semente. A semente eu preciso ter cuidado para que seja ou verdadeiramente aleatório, de novo, ou gerada de uma maneira que seja impreditível. Aí a característica essencial do aleatório é impreditibilidade. Funções de hash, aí, como a gente usa em criptografia, tem a ver exatamente com isso. Tá certo? Então, eu uso as funções de hash, né, que estão sendo empregadas rotineiramente no Bitcoin, tá certo? Para fazer um gerador de números aleatórios que tem todas as características que eu quero. E que, comprovadamente, eu posso fazer uma análise estatística, né, dos hashes gerados e ver que eles são muito bons, né, do ponto de vista estatístico. Tudo fica resolvido, né? Você implementar isso aí, você vai ter um processo auditável, transparente, imune à ocultação e que traria uma grande paz à sociedade, eu imagino, né? Qualquer parte interessada num julgamento gostaria de saber. Claro, algumas partes vão querer fazer o que não deve, mas as partes que não têm o poder ou a intenção de fazer o que não deve gostariam de pelo menos saber que a escolha do juiz ou a escolha dos jurados foi feita de forma honesta, né? Então, eu acho que a implementação do protocolo que a gente descreveu teria grande benefício social. Mais alguma questão? Não? Então. É isso? Ok. Pode ser aplicado na Loteria Federal? Pode, pode. Na Loteria Federal eles filmam, né? Mas como é que você sabe que aquilo está sendo transmitido ao vivo? Ou que não foi gravado anteriormente? Novamente é um princípio de autoridade. Você confia que o processo é honesto, né? Que não foi feito esse estratagema de gravar e depois gravar quantas vezes você quer e depois como é que eu faço? Let us thank again Professor Júlio Stern. The next speaker is Professor Renato Kinushi. Is that how it's pronounced? Who is a psychologist and a philosopher at the Federal University of